Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher para que nos tornássemos filhos adotivos. Conferir Gálatas 4, versículo 4 seguinte. Nós cristãos confiamos em Deus, sabendo que se lhe pedimos alguma coisa de acordo com sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele é o Deus que nos dá toda assistência. Reunidos para ouvir a voz do Senhor e fazer experiência com Ele, peçamos para nós e para todos as graças de que realmente necessitamos para essa nossa caminhada. Fazer o nosso ato de contrição, pedindo perdão pelos nossos pecados, ver naquilo que nós temos errado mais frequentemente, aquele erro que nós prejudicamos até o convívio com quem nós nos relacionamos, no trabalho, na família, e vamos pedir perdão a Deus por essa falta que agride o outro, que não respeita o limite do outro. E vamos também, na medida que nós pedirmos perdão a Deus, também perdoando a pessoa do nosso irmão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos assim iniciar fazendo o nosso ato de caridade. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 14 a 21. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado,
Mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 22 a 30. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O povo sentado nas trevas, grande luz enxergou. Aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4, versículo 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judeia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoem de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje nós ainda participando do tempo do Natal, depois da Epifania, vamos justamente exaltar esse Deus que enviou seu Filho
agradecer esse Deus que enviou seu Filho nascido de mulher para que nos tornássemos filhos adotivos também, conforme Gálatas 4, versículo 4. E nós, que somos cristãos, devemos confiar em Deus, sabendo que todos os problemas que estão à nossa frente irão desaparecer. Deus tem poder para tudo. Deus, Ele quer que nós caminhemos na calma, na tranquilidade, olhando para Ele como um Pai que Ele é, lhe pedindo o que de acordo com sua vontade Ele nos ouvirá e nos dará o necessário para a nossa caminhada. Devemos estar justamente reunidos para ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus que fala no silêncio do nosso coração. Quantas vezes Deus quer falar no silêncio do nosso coração e nós não o escutamos? E devemos perguntarmos a nós mesmos: qual o tempo que eu tenho dedicado para Deus na minha vida, na minha oração? E fazer justamente dessa pergunta uma resposta onde vai colocar em prática essa experiência que Deus quer que façamos. A experiência da oração, da nossa intimidade com esse Deus, abrasando-nos com a sua luz, com o seu calor, com a sua graça, com o seu fogo do Espírito. E realmente nós necessitamos. É uma necessidade para esses tempos tão difíceis a oração. Quantas pessoas estão se desesperando? Quantas pessoas desesperadas, com medo, com temor até de sair de casa? Pessoas desesperadas com medo de tudo, não conseguem nem enxergar mais nada na frente, porque tem medo de assalto, tem medo de tudo. Isso é falta do espírito da oração. Quando o medo se apodera de nós, é porque nós não escutamos a voz de Deus no silêncio do nosso coração. E a primeira leitura, a leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14 a 21. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos atenderá, Ele nos ouvirá, Ele nos dará o que precisamos. E se sabemos que Ele nos ouve de fato, por que não rezamos? Por que não pedimos? Jesus Cristo disse em outro momento na Escritura, no Evangelho: vós não pediste nada. É necessário pedir. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e vos será dado. A oração não é só aquela que nós estamos diante de Deus no nosso silêncio, é quando saímos também, quando nós nos relacionamos, quando nós estamos vivendo aquela fraternidade, isso faz parte da oração também. E João chama a atenção quando ele diz: se teu irmão pecar e cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. E rezemos para aqueles que necessitam. E nós vamos perguntar: qual é o pecado que conduz à morte de fato? É o pecado que Jesus já havia falado, o pecado contra o Espírito Santo. O pecado que justamente atribui aquilo que é divino às coisas malignas, ou seja, é um pecado contra o juízo, porque muitas vezes a gente fala, não é verdade? Muitas vezes a gente fala superficialmente e prejudica um catecismo de anos e anos, que é o catecismo da Igreja Católica. Nos levantamos contra o Papa, contra o clero, contra a Igreja, nós estamos cometendo um pecado grave que conduz à morte. Mas devemos ter cuidado e rezar, sim, não por esses casos, porque esses casos, por isso que em outro momento Paulo vai dizer: seja considerado anátema aquele que justamente se levanta contra a igreja, que não ouve a igreja, que não quer participar da igreja e fala mal da igreja. Isso é um anátema. E é um pecado grave estarmos contra a igreja que Cristo deixou. Mas como diz João, mas existe pecado que conduz à morte e devemos saber quais são e evitar esse pecado. E o nosso trabalho, nosso trabalhar no dia a dia é nos confessarmos, irmos ao confessionário. Se nós renegamos a fé católica, temos que ir ao confessionário e dizer para o sacerdote: eu reneguei a fé católica. É necessário reconhecer esse erro grave, que é um erro grave, nós nos colocarmos contra a fé que Cristo deixou.
E nós estamos com a verdade se andamos na luz, e a luz é Jesus Cristo, e vivenciamos esse tempo que é o tempo da Epifania, que é esse tempo da revelação, onde nós seguiremos o verdadeiro Deus, vida plena. Por isso, devemos nos guardar de todos os pecados, e aí João vai citar: guardai-vos dos ídolos. Nesse tempo, as comunidades, elas estavam ainda vivenciando uma fé no meio do paganismo, onde justamente se misturavam ainda as crenças dos falsos deuses, onde justamente a fé católica estava sendo pregada e anunciada ainda. E o Salmo responsorial, o Salmo 149, o Senhor ama seu povo de verdade, Deus nos ama de verdade, e devemos perguntarmos a nós mesmos também: eu amo a Deus de verdade? Qual o amor que eu tenho atribuído a Deus? E o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 a 30, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, e aí permaneceu com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, como diz a Escritura, perto de Salim, onde havia muita água, e com certeza também havia muita gente para ser batizada. E aí chegavam muitas pessoas e eram batizadas. E João ainda não tinha sido posto no cárcere, ainda estava anunciando, e alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. E João vai responder: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada lá do alto. João recebeu esse dom de Deus lá do alto, mas ele vai concluir: vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. Ou seja, ele assume ali o papel de precursor que ele era, colocando Jesus como noivo, o noivo que está justamente para celebrar a festa. Por isso vai encher a comunidade de alegria, porque ele também era o noivo. Ele tinha que estar numa festa, e eles iriam fazer esse tempo de reparação, de purificação, de jejuns quando Jesus partisse. Mas João compreendeu muito bem isso, e ele vai dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Os discípulos de João Batista ficam sabendo que Jesus estaria anunciando, fazendo milagres, e era necessário eles tomarem também uma decisão, um rumo. Jesus estava batizando na região da Judéia, e João, pouco a pouco, ia liberando esses discípulos também para seguir o Mestre. Como Jesus Cristo disse em outro momento: aquele que comigo junta, recolhe. Então, não vamos estar contra quem anuncia, vamos assumir a nossa missão, respeitando aquele que também está anunciando. Muitos de nós iniciamos nossas tarefas e precisamos desta compreensão clara de nossos papéis na comunidade. Mas ao longo do caminho, nós mudamos de alguma forma, mudamos de direção e aspiramos muitas vezes por papéis novos e mais altos. E assim, de meros atores coadjuvantes, nós agarramos os holofotes e nos apresentamos como os protagonistas. Devemos ter cuidado disso. Aprendamos com o ensinamento de João Batista. É preciso que ele cresça e eu diminua. Essa é a nossa missão, de nos fazermos servos, meros colaboradores, tendo em vista aquele que é Jesus o Messias. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor
Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva. Eu vou fazer essa pergunta: se salva? Com certeza. Reze todos os dias conosco as laudes e você vai entrar nesse plano de salvação de Deus, porque Deus, ele é essa luz que se revela como justamente na Epifania, essa luz que vem do alto, essa revelação divina, como aquela que os 3 magos viram, a estrela, Jesus. Nós precisamos fazer como os 3 reis magos, na oração caminhar em direção a essa luz. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.